Quando a vida perde o gosto. Esse é o texto, é o tema que nós queremos trazer para a reflexão deste momento. O Salmo 42, versículo 5 diz: Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua presença. Outro texto de apoio é Eclesiastes 1:2. Diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. 2 Coríntios 4, 8, 9 dizem: tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Há fases da vida, queridos, em que a alma vai perdendo gosto pelas coisas. Você continua respirando, continua levantando, continua trabalhando, continua sorrindo para não preocupar ninguém, continua respondendo, está tudo bem, mas por dentro alguma coisa já não está bem faz tempo, faz tempo. É como se a vida fosse ficando sem cor. Aquilo que antes te animava já não anima mais. Aquilo que antes te fazia sonhar já não te move mais. Aquilo que antes parecia promessa agora parece miragem distante. E talvez o mais doloroso de tudo não seja apenas sofrer uma grande tragédia de uma vez, mas seja viver um sofrimento silencioso, contínuo, gradual, arrastado, uma espécie de desgaste existencial. É quando a pessoa começa a sentir que não está propriamente vivendo, está apenas sobrevivendo. Sobrevivendo aos boletos, sobrevivendo às frustrações, sobrevivendo à solidão, sobrevivendo à comparação, sobrevivendo às lembranças, sobrevivendo ao peso de ver os anos passando sem conseguir sair do mesmo lugar. A gente que não quer morrer, mas também já não está conseguindo gostar de viver. E esse é um lugar perigosíssimo da alma, porque não é o fundo do poço barulhento, é o fundo do poço silencioso. É aquele estado em que a pessoa já não chora como antes, já não reclama como antes, já não luta como antes, apenas vai ficando cansada. Cansada de quê? Cansada da rotina, cansada da espera, cansada de tentar, cansada de se decepcionar, cansada de ver todo mundo andando e ela parada, cansada de perceber que os anos correram e ela parece que ficou presa em alguma curva dolorosa da existência. Existem fases em que a pessoa se sente como um carro que até liga, o motor até faz barulho, mas não desenvolve. Os outros parecem estar em alta velocidade, crescendo, construindo, conquistando, viajando, avançando, casando, prosperando, realizando, aparecendo, celebrando. E você olha para si mesmo e pensa: meu Deus, por que eu estou travado? Por que eu não saio do lugar? Porque a minha vida parece estar em marcha fraca. Porque tudo para mim é tão pesado. Porque para alguns parece tão natural e para mim tudo parece uma luta sem fim. E nessa hora, a alma começa a fazer perguntas perigosas. Por exemplo, qual o sentido de tudo isso? Até quando vou viver assim? Será que alguma coisa ainda vai mudar? Será que Deus ainda está vendo? Será que minha história ficou para trás? Será que eu perdi o tempo da minha vida? Será que nasci apenas para existir, sofrer, pagar contas e carregar vazios na minha alma?
E talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas dentro de você, sim, já passou algo pelo menos parecido. Como, por exemplo, estou cansado da vida, estou cansado de esperar, estou cansado de perder, estou cansado de estar estagnado, estou cansado de ver sonho morrer, estou cansado de sentir falta de pessoas que não voltam, estou cansado de ser forte o tempo todo. E é aqui que a gente entra no sermão. Porque a Bíblia não é um livro para a gente que está sempre bem. A Bíblia é um livro que sabe entrar nas noites da alma, nas noites sombrias, nos escuros, nos quartos fechados, no silêncio noturno. A Bíblia não romantiza a dor humana. Ela mostra homens de Deus deprimidos, exaustos, confusos, chorando, questionando, querendo fugir, querendo desistir, tentando entender o silêncio de Deus em certos períodos da vida. A fé bíblica não é uma máscara de felicidade, não é hipocrisia. A fé bíblica é a coragem de continuar respirando diante de Deus quando a alma já está quase sem forças. Hoje eu quero falar sobre esse tempo em que a vida perde o gosto. Esse período em que o coração vai secando, secando e secando. Esse cansaço de existir, essa dor de ver tudo do mesmo jeito, esse vazio de viver por viver, essa saudade dos que se foram, essa frustração por não ter alcançado o que queria, esse luto pelos sonhos que não se cumpriram, essa sensação de atraso, de decadência, de estagnação, de sufocamento interno. Eu quero te dizer uma coisa logo no começo. Sentir isso não faz de você alguém sem fé, não, mas faz de você humano. Em primeiro lugar, queridos, há dores que não gritam, apenas vaziam a alma. Nem todo sofrimento chega em forma de explosão. Alguns chegam em forma de erosão. É como a água batendo na pedra durante anos. Não faz estrondo, mas vai gastando, vai corroendo, vai enfraquecendo. Assim também a alma humana. Não é só a grande perda que dói, é o acúmulo. É uma decepção aqui, é uma porta fechada ali, é uma humilhação mais adiante, é uma oração aparentemente não respondida, uma conta que aperta, uma expectativa frustrada, uma ausência que permanece, uma rejeição que marca, um abandono que ecoa, uma comparação que machuca, uma espera que cansa. E o problema é que muita gente olha apenas para feridas visíveis. Mas existem pessoas andando, trabalhando, conversando, indo à igreja, cumprindo compromissos e por dentro estão esvaziadas. O corpo está em pé, mas a alma está sentada no chão. A boca fala, mas o coração está em silêncio. A agenda continua, mas a esperança diminui. A pessoa faz o que precisa ser feito, mas sem sabor, sem brilho, sem entusiasmo. Ela acorda, mas não desperta por dentro, não. Ela vive, mas não sente mais a vida pulsando com alegria. Essa é uma dor muito séria, porque quando a alma vai se esvaziando, a pessoa perde não só a força, perde também o sentido. E quando o sentido vai se apagando, tudo pesa mais. O trabalho pesa, a casa pesa, a rotina pesa, as relações pesam, as cobranças pesam, até pequenas tarefas se tornam montanhas pesadíssimas. Há momentos em que a pessoa não quer luxo, não quer festa,
não quer palco, não quer aplauso. Ela só queria voltar a sentir o gosto de viver. Só queria acordar sem esse aperto no peito. Só queria sentir que ainda existe alguma primavera reservada para ela. Em segundo lugar, o pior cansaço não é o do corpo, é o da alma. O cansaço do corpo se resolve com descanso, com um bom banho, um relaxamento. Mas o da alma, nem sempre. Tem gente que dorme, mas continua cansada. Tem gente que tira folga, mas continua pesada. Tem gente que dorme, mas não é um sono reparador. Sai, conversa, tenta distrair a mente, mas por dentro continua exausta. Porque o problema não é físico apenas, é existencial. É o coração saturado de frustrações. A alma vai cansando quando ela espera demais e vê pouco resultado. Ela ama e não recebe amor genuíno. Ela se entrega e é ferida. Ela luta por anos e não vê mudança alguma. Ela observa a crueldade do mundo e se decepciona com as pessoas. Ela percebe que a sociedade está cada vez mais fria, mais interesseira, mais egocêntrica, egoísta, mais soberba, mais superficial, mais falsa, mais desalmada. Vivemos um mundo em que muita gente usa, explora, descarta e finge. Um mundo onde relações são frágeis, promessas são rasas, vínculos se quebram facilmente e o afeto verdadeiro parece antigo raro. Isso cansa. Cansa perceber que muitos só se aproximam por conveniência. Cansa descobrir que nem todo sorriso é verdade. Cansa se doar para gente que nunca teve intenção de permanecer. Cansa esperar reciprocidade no mundo viciado em egoísmo. E aí a alma vai dizendo em silêncio: qual é o sentido de continuar me esforçando? Para que tentar mais uma vez? Para que sonhar de novo? Para que abrir o coração de novo? Para que acreditar? O cansaço da alma é perigoso porque ele não paralisa só os braços, ele paralisa a esperança, atrofia a pessoa. É uma pessoa sem esperança, é uma pessoa que continua andando por fora, mas por dentro já começou a desistir. Em terceiro lugar, a saudade dos que se foram abre buracos na existência. Há um outro peso enorme nessa experiência de perder o gosto pela vida, que é a saudade. Saudade dos que morreram, saudade dos que partiram vivos, saudade dos que se foram sem se despedir direito, saudade dos vínculos que quebraram, saudade de quem ocupava um lugar no coração e hoje virou ausência. Existem despedidas que têm velório, mas existem despedidas que não têm rito, não têm fechamento, não têm explicações suficientes. A gente que morreu, e com ela morreu uma parte da nossa história. Há relacionamentos que terminaram bruscamente, e com eles morreu uma expectativa, uma rotina, um futuro imaginado. Há amizades que esfriaram, há familiares que se afastaram, há pessoas que saíram da nossa vida de formas tão dolorosas que o coração ficou sem saber onde colocar aquilo. E a saudade é uma dor estranha, porque ela prova que algo foi real, mas também prova que algo acabou ou mudou para sempre. A saudade é como visitar por dentro um lugar que já não existe mais do mesmo jeito. E isso mexe profundamente com o sentido da vida, porque a pessoa não sofre apenas o presente difícil, ela sofre também o que perdeu. Ela sofre pelo abraço que não volta, pela voz que silenciou, pela mensagem que não chega mais, pelo convívio que acabou, pela cumplicidade que se rompeu, pelo amor que não permaneceu,
pelo sonho que não resistiu. E muitas vezes ninguém percebe, porque há lutos que não usam preto, há lutos que não andam sorrindo, há lutos que vão ao culto, há lutos que trabalham normalmente, há lutos que cozinham, dirigem, atendem telefone, pagam conta, mas continuam sangrando por dentro. Continuam sangrando por dentro. A alma fica dizendo: era para aquela pessoa estar aqui. Era para a minha vida ter sido diferente. Era para eu não estar tão só. Era para eu não carregar esse vazio desse tamanho. E isso não é fraqueza, não. Isso é o preço de ter amado. Quarto lugar, uma das dores mais agudas é ver os anos passando e sentir-se estagnado. Talvez uma das imagens mais fortes desse sermão seja que você trouxe. Todos os carros parecem ir para a frente e o seu está travado. Que imagem real! Você olha ao redor e parece que a vida de muita gente andou. Alguns construíram famílias, outros prosperaram financeiramente, outros avançaram profissionalmente, outros realizaram sonhos, outros se estabilizaram, outros estão colhendo o que plantaram e você sente que ficou para trás. É como estar numa estrada vendo tudo se mover, enquanto você continua parado no acostamento da existência. E isso fere o coração, porque além da dor de não viver o que desejava, ainda vem o veneno da comparação. Fulano cresceu, Beltrano venceu, Ciclano melhorou de vida, todo mundo conseguiu, e eu? Esse e eu, às vezes, corta como uma faca. E eu que ainda estou lutando com as mesmas coisas. E eu que ainda não saí desse aperto. E eu que ainda não vivi o amor que sonhei. E eu que não consegui aquela estabilidade. E eu que vejo minha vida profissional em decadência. E eu que sonhei tanto e colhi tão pouco. E o tempo piora essa sensação. Porque quando o sofrimento dura muito, ele começa a conversar com o calendário. Os aniversários passam, os anos viram, as estações mudam, as fotos envelhecem, os cabelos mudam, o corpo sente, a energia já não é mais a mesma. E a pessoa pensa: meu Deus, tanto tempo já passou. Eu achei que a essa altura estaria melhor. Eu achei que já teria vencido isso. Eu achei que já estaria vivendo e não apenas sobrevivendo. Esse é um luto pouco falado. O luto pela vida que imaginávamos e não aconteceu. É chorar não apenas por pessoas, mas por versões de nós mesmos que não se realizaram. É sofrer por planos interrompidos, por metas frustradas, por portas que não abriram, por promessas humanas que falharam, por colheitas que não vieram no tempo esperado. Isso vai deixando o coração sem gosto. Em quinto lugar, há momentos em que o sentido da vida vai se apagando devagar. Ninguém perde o sentido de uma vez só. Normalmente isso vai se apagando em prestações emocionais. Hoje a pessoa perde o entusiasmo, depois perde a motivação, depois perde o prazer, depois perde a expectativa, depois perde a confiança, depois começa a perguntar se ainda vale a pena. É um processo silencioso. A alma vai ficando nublada. As coisas que antes pareciam promissoras parecem aparecer distantes. Os sonhos deixam de se incendiar. A esperança deixa de cantar. A fé deixa de pulsar com força. A pessoa continua crendo em Deus, às vezes, mas com o coração ferido. Ela ora, mas parece que a oração sai pesada. Ela lê a Bíblia, mas há dias em que tudo parece longe. Ela vai à igreja, mas há momentos em que se sente por dentro como alguém tentando se manter em pé no meio de um desmoronamento íntimo. Esse estado é muito delicado, porque é o lugar onde o ser humano começa a viver no automático,
come sem prazer, dorme sem descanso, acorda sem entusiasmo, trabalha sem brilho, conversa sem esperança total, sorri sem alegria verdadeira. Pois é viver por viver, é existir sem usufruir, é passar os dias como quem arrasta a alma. E talvez algumas pessoas estejam ouvindo esse sermão e pensando: sou eu, pastor. Essa palavra me descreve, essa palavra me representa. Por fora eu funciono, mas por dentro estou apagando. Estou cansado da demora. Estou cansado da minha realidade. Estou cansado do peso da vida. Sexto lugar, a Bíblia mostra que até homens de Deus tiveram momentos assim. A palavra de Deus não esconde a vulnerabilidade humana. Elias, depois de uma grande vitória espiritual, entrou em colapso emocional e disse que queria morrer. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jeremias chorou profundamente a sua dor. Davi falou inúmeras vezes com a própria alma abatida. O próprio Salomão descreveu a sensação de vaidade, repetição e esvaziamento existencial. Paulo falou de estar perplexo. E Jesus, no Getsêmani, disse que a sua alma estava profundamente triste até a morte. Olha que coisa séria. Até gente usada por Deus passou por noites emocionais severas. Isso nos ensina algo poderoso. O abatimento não escolhe currículo espiritual. Você pode ter fé e ainda sentir tristeza profunda, viu? Você pode amar a Deus e ainda ter dias escuros. Você pode ser uma pessoa séria, honesta, trabalhadora e ainda assim atravessar desertos de alma. O erro não está em sentir. O perigo está em sofrer sozinho por dentro e acreditar que Deus te abandonou por causa disso. O Salmo 42 é quase um retrato dessa alma cansada. Diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porque estás abatido, ó minha alma. Perceba, o salmista não nega a dor, ele nomeia a dor. Ele conversa com a própria alma. Ele reconhece o abatimento. Ele admite o colapso interior. Queridos, fé não é negar a angústia. Fé é levar a angústia para a presença de Deus. Em certo lugar, o grande perigo é quando a pessoa começa a acreditar que nada mais vai mudar. Esse talvez seja o ponto mais crítico. Não é apenas a dor, é a conclusão que a dor tenta impor. A dor quer te convencer de que nada mais vai florescer, sua história já acabou por dentro, você perdeu o melhor da vida, o tempo passou demais, você nunca vai viver o amor verdadeiro, você nunca vai sair do aperto, nunca vai se reerguer profissionalmente, nunca vai recuperar a alegria, nunca vai encontrar um novo sentido. A dor é mentirosa quando vira profeta. Ela pega o presente difícil e tenta transformá-lo em futuro definido. Mas uma fase não é uma sentença eterna, é apenas uma fase. Repita isso dentro da sua alma. Uma fase não é uma sentença eterna. A qualquer momento tudo pode mudar, tudo pode se transformar. Do jeito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, sim, um outro dia pode surgir. Uma nova esperança pode gerar e ser concluída na nossa vida. O inverno não é a biografia toda. Uma estagnação não é o fim da estrada. Uma decadência não é a última palavra. Um luto não cancela todos os recomeços que Deus ainda pode escrever. Você pode estar ferido, mas não terminou. Você pode estar cansado, mas não terminou. Pode estar lento, mas não terminou. Pode estar em marcha fraca, mas não terminou. Pode estar sem gosto hoje, mas Deus ainda sabe restaurar paladar de viver. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oitavo lugar,
Deus também entra nos lugares onde a alma perdeu o sabor. Uma das coisas mais belas do Evangelho é que Deus não atua só nas áreas bonitas da nossa história. Ele entra no caos, ele entra no luto, ele entra no quarto silencioso, ele entra na madrugada pesada, ele entra no coração frustrado, ele entra na mente cansada, ele entra nos lugares em que até a pessoa já desistiu de explicar o que sente. Há pessoas que acham que Deus só visita quem está em alta. Não, não, 1000 vezes não. Deus visita vales. Deus trabalha em ruínas. Deus fala com corações quebrados, quebrantados. Deus recolhe pedaços que ninguém mais quis. Deus é aquele que recolhe as nossas lágrimas em tempos de dores. Deus toca áreas internas que a própria pessoa já nem sabe mais nomear. O Senhor não sente repulsa da sua exaustão. Ele não se afasta porque você está sem gosto pela vida. Ele não te rejeita porque você está confuso. Ele não te abandona porque você está emocionado, fatigado, emocionalmente fatigado. Ao contrário, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, versículo 18. Olha que coisa linda. Ele se aproxima do quebrado. Nem sempre Deus muda tudo de uma vez, queridos, mas ele começa a sustentar por dentro. Às vezes, antes de mudar o cenário, Deus fortalece a estrutura interna para que você não desabe totalmente. Antes de abrir a porta, ele trabalha teu fôlego. Antes de trazer uma resposta externa, ele começa curando alguma hemorragia emocional da alma. Porque há momentos em que o maior milagre não é uma grande virada imediata, é não sucumbir. Esse é o maior milagre, em alguns momentos. É conseguir continuar, é sobreviver com dignidade, é não enlouquecer no meio do processo e não endurecer totalmente, é não perder completamente a sensibilidade, é não abandonar de vez a esperança, é não perder a leveza da vida, é não perder os jardins da vida. Nem tudo tem espinho, mas tem também flores. Nono lugar, nem todo atraso é abandono. Saiba disso. Nem todo silêncio é ausência de Deus. Quando a vida emperra, uma das primeiras tentações é pensar, Deus me esqueceu. Mas o silêncio de Deus, queridos, não significa desinteresse de Deus. Há processos que não entendemos enquanto estamos dentro deles. Há demoras que parecem cruéis. Há estações que parecem longas demais. Há esperas que rasgam o peito. E eu não vou romantizar isso não. Dói mesmo. Dói ver os anos correndo e a promessa não se materializando. Dói. Dói lutar financeiramente por tanto tempo. Cansa e dói. Dói não viver o amor que se sonhou. Dói ver o profissional murchando. Dói sentir que a própria vida ficou aquém do que se esperava. Dói sim. Ninguém está negando que não dói. E ninguém nem pode negar essa dor, que é humana. Mas Deus ainda age em terrenos onde tudo parece tardio. Na Bíblia, Marta dizia, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Na linguagem dela era como se dissesse, chegaste tarde demais. Está atrasado, mestre. Mas para Jesus não havia tarde demais. Onde o homem vê o atraso irreversível, Deus ainda vê possibilidade de ressurreição. Talvez não da maneira exata que imaginamos as coisas vão acontecer. Talvez não com o roteiro que a gente programou, planejou, sonhou.
Talvez não reproduzindo o passado perdido, mas Deus continua sendo especialista em arrancar vida de lugares aparentemente encerrados. Esse Deus faz brotar água da rocha, ele faz florescer vara seca, ele faz ossos secos voltarem a ter sentido profético, ele faz deserto experimentar caminhos, ele faz noite virar ambiente de visitação. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. 10º lugar, às vezes o que está morrendo não é você, é uma versão antiga da sua esperança. E isso aqui é profundo, queridos. Às vezes achamos que estamos acabando, mas em certos processos o que está morrendo não é a nossa história. É a forma antiga como esperávamos viver essa história. Há expectativas que morrem, há idealizações que quebram, há modelos de felicidade que se desfazem, há imagens de futuro que não se cumprem como sonhamos. Isso dói porque mexe com identidade, ego, desejo, planejamento e fantasia. Mas pode ser que no meio dessa dor toda, Deus não esteja enterrando você. Esteja apenas quebrando ilusões para construir algo mais verdadeiro, genuíno, realista, mais maduro, mais profundo, mais dependente dele, e não dos seus próprios esforços e conquistas, e menos daquilo que você projetou, mas dele, do Senhor, dele para ele são todas as coisas. Amém. Não é fácil aceitar isso, não, mas é real. Talvez a sua felicidade não venha do jeito que você desenhou. Talvez sua restauração não venha pela mesma porta que você tanto insistiu. Talvez o recomeço venha com outra forma, outra linguagem, outro cenário. E às vezes tem muito inesperado, você nem imaginava. E vem, e pode vir, e virá. Mas ainda assim, queridos, haverá um recomeço. Porque Deus não precisa repetir o passado para criar um futuro para a sua vida. 11º lugar, não há diferença entre estar parado aos olhos humanos e estar sendo trabalhado por Deus. Quem olha de fora, não é? Pode dizer, essa pessoa estacionou, mas nem todo silêncio é estagnação real. Nem todo recolhimento é fracasso. Nem toda lentidão é inutilidade. Há terrenos em que aparentemente nada está acontecendo na superfície, mas embaixo raízes estão sendo aprofundadas. Creia em nome de Jesus. Há sementes que antes de aparecerem passam muito tempo escondidos na terra. Quem olha de fora pensa que não existe vida, mas existe processo. Talvez você se sinta atrasado. Talvez você se sinta improdutivo. Talvez você se sinta esquecido no acostamento da vida. Mas Deus, teu Deus, vê o que ninguém vê. Ele vê as guerras que você travou em silêncio. Ele vê o quanto você suportou, sofreu. Ele vê quantas vezes você quase caiu e mesmo assim continuou, perseverou, foi adiante. Ele vê a resistência invisível que ninguém aplaudiu. Ele vê os dias em que só levantar já foi uma batalha vencida. E há uma dignidade ainda santa em não desistir, mesmo cansado. Tem gente celebrando grandes conquistas visíveis, mas você precisa entender que em certas fases da sua vida, sua maior conquista foi não desmoronar de vez, mas perseverar. Isso também é batalha espiritual. Isso também é vitória silenciosa. Isso também é graça sustentadora. Outra coisa, o Senhor pode devolver sentido antes mesmo de devolver todas as coisas a você. Que lindo. Nem sempre Deus começa devolvendo dinheiro, nem sempre começa devolvendo relacionamento, nem sempre começa devolvendo status, oportunidade ou estabilidade externa. Muitas vezes ele começa devolvendo, sabe o quê? Sentido. E quando o sentido volta, a alma começa a respirar diferente. A dor parece e pode até não ter ido toda embora, mas já não governa tudo. A saudade continua existindo, óbvio,
mas já não devora completamente. A luta financeira ainda existe, mas já não define toda a identidade. As perdas continuam sendo perdas, mas já não anulam toda a possibilidade de futuro, não. É como se Deus reacendesse uma pequena chama dentro da noite. Não é ainda o sol do meio-dia, mas já é luz suficiente para não se perder totalmente. E às vezes é assim que a restauração começa, não com euforia, né? Mas com um fio de esperança. Não com grandes barulhos, mas com um sopro. Não com todas as respostinhas prontinhas, mas com a esperança, a presença de Deus. Não com a solução total do cenário, mas com uma certeza humilde. Eu ainda estou aqui, Deus ainda está comigo e talvez minha história ainda não tenha acabado. Queridos, o Evangelho fala por quem está cansado. Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos sem acepção, todos os que estáis cansados. Você já está cansado. Ele não diz assim, venha quando você estiver cansado. Não, ele já sabe que a gente está cansado. Muitas vezes oprimidos, ele quer aliviar a gente. Veja, ele não chama apenas os perfeitos, fortes, os equilibrados, ao contrário. Né? Ele não fica chamando os vitoriosos, ele chama os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, os esmagados, os que estão sufocados, os que estão no limite, os que perderam o gosto, os que andam com o coração em ruínas. Jesus não tem vergonha da sua exaustão, não, queridos. Ele não diz, volte quando estiver melhor, volte quando parar de chorar, volte quando superar tudo. Não, 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 1000 vezes não. Ao contrário, ele diz, venha cansado mesmo, venha ferido mesmo, venha confuso mesmo, venha sem forças mesmo, venha com este vazio mesmo, porque o Evangelho não é premiação para quem conseguiu ficar bem sozinho, mas o Evangelho é socorro para quem descobriu que sozinho não consegue, só se consegue com Deus de Israel. Queridos, talvez você não precise de uma vida perfeita agora, não. Talvez você precise de uma nova força para hoje. Tem gente que está sofrendo tanto com o amanhã que já não consegue viver o hoje. Quer resolver a vida inteira em um dia. Quer entender o próximo ano inteiro agora. Quer ter resposta para todas as perdas, todos os atrasos, todas as dores, todas as frustrações. Mas muitas vezes Deus nos dá o pão de cada dia, o pão diário. Força para hoje, graça para hoje, fôlego para hoje, misericórdia para hoje, compaixão para hoje. O maná não vinha para um ano, vinha para um dia. Porque há fases em que a cura da alma acontece em pequenas porções de sustento. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Hoje você recebe força para não desistir. Amanhã recebe lucidez para continuar. Depois recebe um consolo. Depois recebe um encontro. Depois recebe uma palavra. Depois recebe uma porta. Depois percebe que não está mais exatamente como antes. A restauração, em muitos casos, é artesanal, é como crochê, a vovó fazendo, né? Que lindo fazer aquele crochê. Tudo com calma, paciência e terapêutica. Vai acontecer. Vai se tornar um produto, um tecido maravilhoso. Uma obra de arte. Agora, tudo aos poucos. Deus ainda pode escrever capítulos bonitos depois de muitas páginas difíceis. Escute isso com o coração bem aberto. Porque sua vida teve páginas duras, não significa que o livro inteiro acabou amargo. Porque muitos sonhos falharam, né? Não significa que todos vão falhar, não, viu? De jeito nenhum. Porque houve decadência em áreas importantes, não significa que tudo será decadência até o fim, não. Viu? Porque você não teve o amor que queria, não significa que Deus não possa ainda derramar amor de formas inesperadas e curadoras, não.
Porque a situação financeira não foi a que você sonhou, não significa que Deus perdeu o controle da provisão, não. Porque sua trajetória profissional sofreu desgaste, não significa que sua dignidade acabou, não. Porque pessoas se foram, não significa que Deus foi, não. Porque você se sente atrasado, não significa que está inútil. Porque a vida perdeu o gosto, não significa que o paladar nunca mais voltará. Deus é capaz de fazer a alma sentir de novo gosto pela vida, sentir esperança de novo, sentir paz de novo, sentir vontade de viver de novo, sentir propósito de novo, sentir prazer sempre de novo, sentir que ainda vale a pena respirar, caminhar, lutar, crer e continuar. Aleluia. Talvez você exista, talvez você esteja existindo assim, queridos, com esses tipos de problemas, né? Está enfrentando um acúmulo de frustrações, de perdas, de saudades, de espera, de atrasos, de decepções, de silêncio, de cansaço. E por causa disso a vida foi perdendo gosto. Mas hoje o Espírito Santo está visitando exatamente essa região da sua alma. A região que ninguém vê, a região que você não consegue explicar direito, a região em que você está sobrevivendo por fora e sangrando por dentro. E meu Deus manda te dizer agora, eu ainda sei onde você está. Eu ainda vejo seus dias silenciosos. Eu ainda recolho as suas lágrimas. Eu ainda conheço suas perdas. Eu ainda estendo minhas mãos e entendo o seu cansaço. Eu ainda posso reacender a chama. Eu ainda posso devolver sentido. Eu ainda posso te sustentar no vale. Eu ainda posso escrever recomeços onde você só enxerga esgotamento. Você pode estar abatido, mas não está abandonado. Você pode estar cansado, mas não está esquecido. Pode estar em marcha fraca, mas Deus ainda pode tocar no seu motor interior. Pode estar com a alma travada, mas o Senhor ainda sabe destravar estações inteiras da sua existência. Talvez você não veja agora a grande virada, mas já é milagre estar ouvindo esta palavra hoje. Já é milagre ainda haver sensibilidade em você. Já é milagre sua alma ainda procurar sentido. Sabe o que é milagre? É você ter se disposto a estar ouvindo essa mensagem, que muitos nem escutam a mensagem. Mas você decidiu escutar essa mensagem. Isso já é Deus mostrando o milagre dele na sua vida, em que ele quer transformar a sua vida. Foi Deus que chamou você para ouvir essa palavra, porque ele sabe quem você está e como você se sente. Glória a Deus, aleluia. Já é milagre, então você já está aqui, né? Enquanto você ainda está aqui, Deus ainda está escrevendo a sua história. Se você está vivendo, querido, esse tempo em que a vida perdeu o gosto, se você está cansado de sobreviver, se o seu coração está apertado pela saudade, pela frustração, pela estagnação, pela dor de ver os anos passando, se você sente que o sentido da vida diminuiu dentro de você, então hoje não finja força, não. Se entregue mesmo, se abra mesmo. Hoje diga ao Senhor, Deus, minha alma está cansada, eu estou pesado por dentro, eu estou ferido pelas perdas, eu estou esmagado pelas frustrações, eu estou abatido pela estagnação, Senhor. Eu preciso que tu devolva sentido ao meu viver. Eu preciso que tu reacendas em mim o que quase apagou. Eu preciso do teu sustento, porque sozinho, Senhor, eu não estou conseguindo, eu não consigo só. E em nome de Jesus, querido, sobre toda essa tua alma cansada, sobre todo o teu coração abatido, sobre todo espírito esmagado pela vida, esmagado, sobre toda a mente ferida pelas perdas, sobre todo ser que está vivendo no automático, que Deus mande refrigério do céu, que venha o consolo do Espírito Santo, que venha força para você continuar, que venha cura nas áreas quebradas, que venha renovo interior na sua vida, que venha sentido na sua vida,
que venha esperança na sua vida, que venha vida onde por dentro já estava tudo seco e sem vida. Que isso aconteça. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe muito e que você possa compartilhar essa palavra para muitas e muita gente que está precisando ouvir. Amém. Amém. Deus abençoe.